Olá! Nesta videoaula iremos falar sobre a aplicação Configuração de Notas. Este recurso está disponível no perfil do aluno. Como a atribuição de notas na disciplina é algo bem particular de cada professor e pode ir de situações bem simples e comuns a bastante complexas e não convencionais, tentarei ser bem objetivo e claro, mas sem esquecer de demonstrar diferentes exemplos que podem ocorrer. Vamos lá? Quando nós entramos na plataforma no nosso respectivo curso, com o login e a senha de acesso de cada um de vocês, a gente vai entrar no perfil do aluno. Entretanto, é perguntado se nós desejamos acessar também o perfil do professor. Nesse caso, nós iremos primeiramente entrar no perfil do aluno, onde a configuração de notas ela ocorre. Então, eu escolhi a disciplina Políticas Públicas Educacionais no Brasil como modelo para apresentar as questões de configuração de nota, e vocês vão, assim que acessar a sua disciplina, na aba de apresentação, localizar dois botões. O primeiro botão é a lista de notas e o segundo botão, configuração de notas. Então, quando clicarmos em lista de notas, nós vamos ver apenas duas colunas. A primeira coluna, nome dos alunos, e a segunda coluna, nota final. Observe que não tem nenhuma atividade cadastrada aqui. É possível também separar por polos. Então, se eu quero só ver do polo de Brumado, os alunos vão ser reorganizados e mostrado apenas os alunos que estão vinculados a esse polo. Ok? Bem, como o aluno vai ver? Ele tem acesso a esse perfil de lista de nota de todos os alunos? Não. Quando ele acessar o ambiente dele, ele vai ver com este perfil. Então, se eu desejo ver como o aluno está vendo, eu posso clicar aqui e, ao entrar, você vai ver que não tem nenhuma configuração pronta. Por este motivo, nós precisamos agora aprender a como estruturar o ambiente de configurações. Vamos clicar em configuração de notas, tá? E lá em configuração de notas vocês vão observar que no caso desta disciplina eu já tenho uma série de atividades que foram criadas lá no ambiente Moodle, ou seja, no perfil do professor, que eles vão ser importados diretamente para cá. Então eu vou entrar no perfil do professor para mostrar que essas atividades foram previamente criadas em cada módulo, tá? Então, ao mudar aqui meu perfil e acessar esta disciplina, ok? Eu coloquei aqui, ó, todas as atividades que foram disponibilizadas em cada módulo. Então, em cada módulo, nesta disciplina, foram feitas duas atividades. E no terceiro módulo, além de duas atividades, também foi feito uma outra avaliação com um valor atribuído com nota menor que a nota máxima, porque foi uma segunda chance que o professor criou para os discentes, ok? Bem, aí nós estamos vendo aqui que também foi criado a avaliação final. Ao retornarmos para aquele ambiente que estávamos com as notas, nós precisamos criar a estrutura de notas. E essa estrutura de notas é o que o discente vai ver. Então, a partir do momento que eu criar essa estrutura, vai começar a aparecer na lista de notas as atividades que estão sendo criadas. Então, aqui eu posso atribuir o nome que eu desejar, um nome mais resumido preferencialmente, já que vai ser criada uma tabela. Então, observe, eu botei primeira avaliação, resumo crítico, prorrogada até dia 2/5. Isso é como eu coloquei no ambiente Moodle que o aluno fez a atividade, mas como ele vai apresentar uma tabela para colocar as notas, e definir a nota final desse aluno, é interessante que a gente renomeie, ou seja, crie nomes mais acessíveis. Por exemplo, eu vou colocar apenas resumo, neste caso o do módulo 1. E o professor, ele colocou a nota máxima dessa atividade valendo 8, a nota. Entretanto, é importante a gente lembrar que para que a gente possa atribuir números não inteiros, a gente precisa usar a escala de 0 a 100.
Neste caso, o professor usou uma escala de 0 a 80 porque ele definiu 80 como a nota máxima, ok? E assim é possível eu atribuir notas não inteiras. Por exemplo, 7,5. Nesse caso, 7,5 seria 75. Essa correção ela vai ser feita automaticamente a partir da estruturação. Então, antes de eu adicionar essa atividade, observe que aqui em fórmula da nota final está dizendo que a nota final ela tem uma nota inválida. E ela chama atenção com asterisco dizendo, por favor, reveja a fórmula da nota final, pois o resultado desse cálculo deve ser igual a 10. Essa fórmula final, ela faz um cálculo automático, ou seja, ela cria uma fórmula automática. Só que essa fórmula automática é para a disposição comum, ou seja, a média das atividades. Então, se eu tenho 3 atividades, cada uma valendo 10, e eu quero fazer a média dessas 3 atividades, essa fórmula final vai ser atribuída de forma automática. Mas se eu adotei um critério diferente para minhas notas, que é o caso que eu vou mostrar aqui, o professor ele colocou 2 atividades por módulo, sendo que uma atividade valia 80 e a outra atividade valia 20, e o somatório delas que valia 10. Então, a média, obviamente, não vai ser correspondente à realidade da nota final. Então, a gente vai ter que corrigir essa fórmula da nota final. Mas daqui a pouco eu mostro isso a vocês. Então, eu vou atribuir aqui o valor da atividade. Nesse caso, eu vou dizer qual vai ser a nota máxima dessa atividade. Então, nesse caso, a nota máxima é 8. Aqui em ação, nós localizamos o botão com um mais. Ao clicarmos, essa atividade ela vai ser criada. Então, criamos aqui a nossa primeira atividade, resumo do módulo 1. Observe que em ação agora apareceu 3 novos ícones. Tá? O primeiro ícone é de editar, o segundo ícone é de vincular a atividade e o terceiro ícone é para remover caso eu tenha criado errado. Observe que não tem nenhuma informação equivocada, pelo menos até o presente momento, mas eu vou fazer algumas alterações nas próximas para vocês verem como cada uma dessas ações funciona. Então, eu coloquei lá fórum do módulo 1. Quando eu colocar aqui a minha nota, por exemplo, eu coloquei a nota 2, ok? Que é o que corresponde a esse fórum do módulo 1. Eu posso tanto clicar nesse mais, como eu já mostrei, mas eu posso também dar Enter. E ao clicar em Enter, ele vai adicionar automaticamente. Mas observe que em fórum eu esqueci de colocar o acento. Então, se eu clicar aqui em editar, eu posso ajustar aqui e salvar essa alteração. Pronto, a alteração foi feita. Bem, vou continuar. Aí coloquei lá, atividade do módulo 2. E coloquei a nota valendo 2. E adicionei. Só que eu tanto criei uma atividade errada, porque eu deveria colocar resumo do módulo 2, como eu também atribuí a nota errada. Eu posso simplesmente editar ambos, ou eu posso, por algum equívoco, ter adicionado uma atividade que eu não gostaria. Então eu clico aqui e ele vai perguntar se eu realmente desejo remover, e ao clicar sim, ela será retirada. Então vamos dar continuidade à nossa apresentação da estruturação de notas. Mas antes disso, vocês lembram que quando eu mostrei a lista de notas não tinha nenhuma atividade cadastrada? Agora, quando eu passo a criar, essas atividades começam a aparecer nessa tabela. E também vai aparecer para a visão do aluno. Então, quando eu clicar para ver como aluno, observe que as 2 atividades já foram adicionadas. Como ainda não tem nenhuma atividade vinculada, está com status de NI, né, que é nota não informada. Ou seja, vamos voltar para a configuração de notas. E lá em configuração de notas eu vou atribuir as demais atividades. Então, resumo do módulo 2, que também vale 8. Vou colocar o fórum do módulo 2
também vale 2. E o resumo e o fórum do módulo 3. Pronto. Eu agora tenho todas as minhas atividades devidamente cadastradas, ok? Observem que agora eu vou voltar lá na tabela para mostrar que essa planilha agora ampliou, né? Então eu tenho todas as atividades e a nota final e a coluna de aluno ainda permanece lá presentes, ok? Então, ao retornarmos para a configuração novamente, vamos ver que a fórmula criada foi uma fórmula para a média de todas as atividades que eu criei, só que ela não corresponde à realidade. E como é que eu sei disso? Através dessa informação. Ela está dizendo que essa nota, na verdade, está sendo inválida porque está inferior a 10 e ela deve ser igual a 10. Então, eu tenho que corrigir minha fórmula. Então, quando eu clicar aqui, eu sei que o somatório de todas as atividades dará 30. Logo, como a minha nota final tem que ser igual a 10, eu não deveria dividir por 6, e sim por 3. Então, ao trocar e colocar o 3 e salvar, vocês vão observar que aquela informação não vai mais estar presente, né? Então vai estar coerente com o que realmente deve ser. Então, quando eu clicar aqui e eu retirar, por exemplo, esses colchetes, isso significa dizer que, na verdade, eu só estou dividindo a atividade 6 por 3. Então, observe que ele vai novamente colocar um status de nota inválida, certo? E se por acaso eu colocar aqui e esquecer de colocar lá, ele vai me dar a informação de que está faltando um caractere ou que esse caractere não é esperado. Então eu preciso fazer a correção devida para poder salvar e estar com a minha fórmula da nota final correta. Ok? Bem, a partir de agora eu vou vincular as atividades. Vocês observaram que lá todas as notas ainda não foram informadas, então todas estão constando NI. No caso dessa disciplina exemplo que eu estou utilizando, os alunos já fizeram todas as atividades, incluindo a avaliação final. Então, eu vou voltar lá e agora eu vou fazer a vinculação das atividades que eles fizeram. Então, quando eu clicar aqui em vincular a atividade, eu vou localizar qual a atividade que está correspondente ao resumo do módulo 1. Então, primeira avaliação, resumo crítico. Então, corresponde à avaliação de resumo do módulo 1. Então, ao vincular, salvar, agora observe que antes a cor era amarela e agora a cor passou a ser verde, significando que já tenho uma atividade vinculada a esta estrutura de notas. E agora, lá na minha lista, todos os alunos que fizeram a prova vão estar com as suas respectivas notas atribuídas. E quem não fez, com falta, ok? Então, vamos voltar lá para a configuração e vincular as demais atividades. Então, estou vinculando agora o fórum do módulo 1, ok? O resumo do módulo 2. Observe que, propositalmente, eu vou colocar o resumo do módulo 3. Por quê? Só para chamar a atenção de vocês que o sistema ele não vai ser capaz de detectar esse tipo de erro de vinculação de atividades que não corresponde à realidade. Então é muito importante que vocês certifiquem que você atribuiu a atividade correta. E como é que você vai fazer isso? Você pode voltar a visualizar qual foi a atividade que eu vinculei. Neste caso era para ser o resumo do módulo 2. Então, ao entrar lá, eu vou ver que, na verdade, eu tinha vinculado o resumo do módulo 3. Então, eu posso clicar lá e colocar a correta e salvar, ok? Bem, vou também adicionar o fórum do módulo 2, salvar, ok? E o resumo do módulo 3 e o fórum do módulo 3, ok? Se vocês estão observando,
não tem nenhuma atividade aqui que corresponda à segunda chamada, ok? Mas no caso de ter a segunda chamada, você criou uma avaliação de segunda chamada, ela vai aparecer aqui para você, mas você não precisa criá-la aqui. Por quê? Porque aqui só são as atividades de cada módulo, não necessariamente a segunda chamada. Então, como eu devo vincular a minha segunda chamada? A minha segunda chamada eu devo vincular, por exemplo, houve segunda chamada para o resumo do módulo 1. Então eu vou clicar novamente aqui e vou adicionar qual foi a atividade de segunda chamada na opção substitutiva. Essa opção vai fazer com que, se eu deixar maior nota, se no caso o aluno ele fez uma atividade e o professor permitiu que eles fizessem uma outra para recuperar a nota, neste caso, ele vai manter o tipo maior nota. E aí significa dizer que se ele fez a primeira e tirou 5, fez a segunda, que foi uma oportunidade para ele melhorar a nota, mas ele tirou 4, mesmo assim, ele vai ficar com a nota 5. Se ele fez agora a segunda e ficou com a nota maior, ele vai ficar com a segunda. Se eu disser que é para ficar com o tipo da substitutiva, isso significa dizer que ele necessariamente ficará com a nota dessa atividade, não mais dessa, ok? Para o caso da segunda chamada que estávamos exemplificando, nós precisamos apenas vincular a atividade de segunda chamada, que os alunos que tinham perdido a atividade vão ser agora colocados adicionalmente naquelas pautas, ou seja, aquelas pautas vão deixar de existir, ok? Então eu vou salvar aqui como estava anteriormente, para mostrar como é que ficou lá na lista de notas. Então, voltando para a lista de notas, nós vamos ver que todas as notas foram devidamente atribuídas. Então, observe que alguns discentes faltaram algumas atividades, né? Mas observe também que ainda não tem um status, ou seja, não tem nota final definida. Por quê? A nota final definida, ela só vai ocorrer se eu tiver a criação da atividade de prova final. Então, eu basto apenas criar, eu não preciso necessariamente vincular se a prova ainda não ocorreu. Então, ao eu criar a prova final, ou a avaliação final, como vocês quiserem chamar, e adicionar, agora nós vamos ter um status adicionado, né, aqui, e a nota final vai aparecer. Observe que quem passou por média está com a nota azul, né? Quem não teve nota suficiente para nem sequer ir para a final está com nota vermelha, né? E quem tem nota suficiente para ir para a final está com uma coloração preta, ok? Vamos ver como isso aparece para o aluno, né? Então, como a gente atribuiu a prova final, ele vai saber também lá que ele já foi, neste caso, aprovado por média, porque a nota final dele foi maior ou igual a 7. Então ele está aqui, ó, aprovado por média, com nota final maior ou igual a 7. Voltando para lá, vamos pegar o exemplo do aluno que foi reprovado por nota, né? Então, ao verificar o status dele, nós vamos ter aqui o status de reprovado, ou seja, ele não tem chance nem de fazer a final, ok? Porque a nota dele foi inferior a 4, ok? No caso do aluno que estava com a coloração preta, significa dizer que ele pode fazer a final. Como a gente não vinculou a atividade final ainda, ou seja, ele vai estar lá informando que ele está aguardando a nota da prova final. No caso deste aluno em específico, ele não ter feito a prova final, ele vai ficar com um novo status, que vai ser o status de reprovado.
Se ele fez e ele conseguiu ter uma média, né, maior ou igual a 5 após a prova final, o status dele vai mudar para aprovado. Vamos lá em configuração e vincular agora a atividade da prova final. Então, quando eu clicar aqui e vincular a atividade da prova final, ok? Eu vou mudar aqueles status. Então, voltando para a lista de notas, né? Então, antes o Danilo já estava com status de reprovado, ele permanece, mas esse aluno aqui, que ele tirou 8, ele agora mudou o status dele, que antes estava aguardando a nota da prova final e agora ele está como aprovado, porque ele realizou a atividade final e ficou com nota maior ou igual a 5. Porém, se o aluno ele poderia ter ido para a final e por algum motivo ele faltou à final, que é o caso deste, então o status dele agora não é mais aguardando, e sim reprovado. Ok? Bem, observe que existe uma outra atividade aqui presente. Essa atividade foi uma segunda tentativa que o professor permitiu para os discentes que não tinham direito de segunda chamada. Então ele criou o nome, terceira avaliação, prorrogação, né? Só que com nota de até 64, só que ela valia 80. Neste caso específico, o ambiente ele não está ainda preparado para ajustar a nota. Por quê? Porque a nota máxima é 8. Então, consideramos que este discente tirou 64. Se a gente vincular essa atividade como se fosse uma prova de segunda chamada aqui, certo? E eu pegasse e adicionasse essa atividade aqui, significaria dizer o quê? Que como eu estou dizendo que a minha nota máxima é 8, se ele tirar 64, ele vai ficar com nota 8. Se ele tirar 32, que deveria ser 3,2, ele vai ficar, como é a metade, 50%, ele vai ficar com 50% da nota máxima, que era 8, ou seja, com 4. Então, como eu devo driblar essa situação? E aproveitar para falar sobre uma outra possibilidade que alguns professores no treinamento questionaram. Então, eu tenho a possibilidade de editar a minha planilha. Então, observe esse caso. Eu tenho uma situação em que o aluno ficou com uma nota 6,6. Esse discente, obviamente, por não ter alcançado a nota igual a 7, deveria ter feito a final. É o caso desse discente aqui, ó, que ficou com nota 6,6. E eu decidi, por algum motivo, porque eu percebi que ele se esforçou, que ele participou, que todos os alunos que ficou com nota final igual ou maior que 6,5 e menor que 7, ele não precisaria ir para a final. Então, eu posso ajustar a nota dele tanto individualmente como coletivamente, ou seja, usando a edição da linha ou usando a edição da coluna, se eu quiser fazer isso de forma geral. Eu vou fazer o arredondamento dele porque ele não precisaria fazer a final e por isso, como ele não fez, ficou com falta, ele está com status de reprovado. Então, ao editar a linha, eu vou ajustar a nota dele para permitir que ele não tenha a necessidade de ir para a final, ok? Então, eu vou colocar aqui a nota máxima, 2, tá? E eu vou colocar aqui 1,2, tá? E ao salvar, ao clicar nesse OK, né, ele vai definir a nova nota dele e também vai ajustar o status dele. Então, antes ele estava com 6,6 e uma falta,
na prova final com status de reprovado. E agora, como a gente fez esse ajuste, ele está com a nota 7. Logo, o status dele também vai alterar para aprovado por média. Ok? Eu vou fazer isso também para os que ficaram, todos na verdade, que ficaram com nota acima de 6,5, ok? Eu poderia fazer isso, por exemplo, adicionar uma nota de participação, mas eu também posso criar uma nova atividade chamada de nota de participação ou um outro caso específico que eu vou mencionar já já, que é o caso de avaliações que são feitas, por exemplo, no polo, ok? Então, nós vamos aqui corrigir esse caso também, ok? Então, eu vou ajustar na linha, certo? Esse caso aqui, vou colocar a nota máxima 2, ok? E vou ajustar aqui e observe o que é que vai acontecer. Só que eu fiz o ajuste correto. Mas suponha que eu tinha colocado aqui, por exemplo, 5,8. E o valor que eu coloquei fez com que a nota dele ficasse um pouco maior do que 7. E eu quero corrigir. Eu posso ir lá em definir nota e fazer a alteração que eu desejo, só clicando no OK. Mas eu me arrependi e não quero fazer esse arredondamento e quero que as notas voltem ao normal. O que é que eu devo fazer? Eu vou clicar lá em editar novamente e vou clicar no X. Quando eu clicar no X, eu vou apagar e voltar ao padrão que estava antes. Então, ele vai me questionar se eu realmente desejo voltar, né? E a Nívia vai voltar a ter as notas dela como estavam. Então, ela volta a ficar agora reprovada. Não é o caso, eu vou realmente corrigir para a nota dela ficar correta, ok? E permitir que ela fique com o status de aprovado por média, com a nota 7. Bem, no caso dessa discente aqui, ela não teve nota maior ou igual a 6,5 e realmente não fez a prova final. Logo, ela ficou realmente reprovada. Ok? Bem, uma vez demonstrado tudo isso, falta agora eu falar sobre algumas características particulares. Como exemplo, o professor ele fez a avaliação no polo e essa avaliação foi física, não foi pelo ambiente. Então, como ele vai importar uma nota que não existe, né? Então, lá em configuração de notas, vamos dizer que eu fiz uma 7ª avaliação e eu vou chamar ela de avaliação presencial, ok? Essa avaliação que eu vou colocar, ela vale de 0 a 10, por exemplo. Ao adicionar, observe, como eu já tinha editado a nota, essa atividade ela não foi inserida, né? Então eu preciso fazer a correção da minha fórmula. E eu vou dizer agora que ele vai ser o somatório de todas as atividades, então A7, ok? E não mais dividido por 3, e sim dividido por 4, porque o somatório está dando 40. E ao salvar, a minha nota final vai estar coerente. Observe que eu não tenho atividade para atribuir, certo? Porque foi uma avaliação presencial. Então, o que é que eu devo fazer? Eu posso lançar essas notas de forma direta, certo? Então, eu vou aqui lançar essas notas de forma direta. Ao clicar aqui na coluna, vamos supor que este aluno, todos tiraram 7, só para facilitar a nossa vida aqui, né? Então, todos tiraram 7 nessa atividade, ok? Não vou colocar para todos, só para a gente poder demonstrar. Então, estes aqui que estão aparecendo, e eu coloquei salvar. Né? Ele pede para guardar, porque ela está salvando essas informações, e ele atualiza o status dos alunos com as notas que eu adicionei.
Todos passaram, ficaram agora com a nova média, porque foi adicionado uma avaliação que não estava presente no ambiente, mas foi feito fisicamente. Então eu não preciso criar essa atividade lá no ambiente só para lançar as notas, eu posso lançar essas notas diretamente aqui, ok? Agora, essa avaliação ela não existiu, eu não quero que ela apareça, né? Então eu volto lá, ok? E excluo essa atividade. Só que eu preciso lembrar que a fórmula, neste caso, ela volta à fórmula automática. Então eu preciso editar novamente. Mas fica fácil perceber porque ela vai dar aqui nota inválida, né? Então eu preciso lembrar que este somatório dá igual a 30, logo eu preciso dividir por 3. Então, ao salvar, todos os discentes vão ficar com as suas notas devidamente corrigidas, como deveria ser, ok? Lembra daquela atividade que o professor fez após passar o prazo como uma segunda chance e que eu disse que não dá para fazer porque senão ela vai fazer uma correção automática? Então, da mesma forma, eu posso lançá-la aqui. Então, ela corresponde ao resumo do módulo 3 de alguns alunos que faltaram essa atividade. Por exemplo, essa aqui. Eu posso tanto editar pela linha quanto pela coluna, como eu já falei. Então, vamos supor que esse aluno aqui fez essa atividade e tirou 5,4, né? Então, o status dele agora vai alterar a partir do momento que eu salvar essa informação e, no caso, se essa nota ele for suficiente para esse discente passar por média, aquela nota que ele tirou na final vai ser desprezada, porque ele conseguiu ficar com a nota maior do que a final. Não foi o caso da atribuição que eu fiz aqui, que não é uma nota suficiente para que ele não precise ir para a final. Por isso que mantém-se a nota da final, ok? E só para lembrar que se eu quiser voltar ao normal, eu vou clicar no X e aí ele vai me questionar e aquela nota que eu adicionei, ela vai ser apagada e todas as informações serão restauradas para o status que estava antes. Então, ele continua aprovado, só que com a nota corrigida, sem a adição daquela atividade que ele não fez. Ok? Bem, eu espero que vocês tenham entendido, mas falta uma informação adicional. Alguns professores gostam de dar nota extra. Suponha que essa nota extra ela seja adicionada numa avaliação que já vale de 0 a 10 e que ela vai ser específica para um módulo. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou criar uma nota extra adicional, nota de participação, só que essa nota de participação ela vai ser dada apenas na atividade do primeiro módulo, ou seja, que no somatório, que já daria 10, ele pode ganhar uma nota extra de até 1, certo? Só que 10 com mais 1 vai dar uma nota 11, e a gente não pode ter nota 11, né? Então, primeiro a gente vai criar aqui a atividade, vou chamar aqui atividade de participação, certo? E vou dizer que ela vale nota máxima de 1. Então, quando eu adicionar, eu preciso dizer onde ela vai entrar aqui na fórmula. Então, se ela não pode passar de 10, como é que eu vou fazer essa correção? Então, eu vou aqui em editar, e eu disse que ela vai ser apenas nas atividades do módulo 1, que corresponde à atividade 1 e à atividade 2. Então eu vou chegar aqui e vou dizer que a atividade 1 mais a atividade 2 mais a atividade 7, essas, quando somadas, elas não podem passar de 10. Então, se ela não pode passar de 10, basta eu colocar aqui colchetes, tanto aqui quanto aqui,
certo? Só que se eu fizer isso, observe que eu não fechei esse parênteses ainda. E eu estou dizendo que isso vale 10, mais isso vai dar 30. Então, tudo tem que ser dividido por 3. Então, eu preciso lembrar de fechar aqui esse parênteses aqui para a fórmula estar correta. Mas suponha que eu esqueci desse parênteses e salvei. Ele vai dizer que está errado. Quando eu adicionar esse parênteses, lógico que ele vai aceitar a fórmula e dizendo que está correta. Ou seja, se o aluno tirou 9, aquela atividade vai ser somada se ele tirou 1. Então, ele vai ficar com a nota 10. Mas se ele tirou 10 e também fez essa atividade de participação, ela vai ser somada. Só que esses cochetes vai dizer que ela não pode ser maior que 10. Então, a utilização dos cochetes é para apenas a atribuição de notas que não ultrapasse o valor da nota máxima, que é 10, ok? Outro exemplo que eu posso adicionar notas, né, que não necessariamente são feitas na plataforma ou que podem ser feitas na plataforma, só que não são avaliativas. É o caso da pesquisa. Suponha que eu criei uma pesquisa e essa pesquisa, como não é avaliativa, ela não vai aparecer aqui. Então, como é que eu vou fazer para adicionar essa pesquisa? Então, eu vou criar aqui o nome pesquisa, tá? Vou dizer que essa pesquisa, quem participou vai ganhar 1 ponto, por exemplo, certo? E vou salvar. Só que, como eu criei essa atividade pesquisa, eu vou excluir a atividade 7, tá? E vou dizer que agora essa pesquisa trata-se da nota adicional. Só que ela vai ser somada no módulo 3. Então eu vou corrigir minha fórmula aqui. Tá vendo que ela modificou a fórmula e está incorreta? Então eu vou ajustar e dizer que a atividade 5 e 6, ela somada com a pesquisa, não pode passar de 10. Então vou adicionar aqui o parêntese e o cochete, né? Então, cochete para cá, e fechar o meu parêntese da fórmula total para dividir por 3. Ao salvar, ele vai corrigir, né? Mas lá vai estar em vazio as notas da pesquisa. Então, na lista de notas, eu não vou ter notas atribuídas. Suponha que todos fizeram essa pesquisa e eu vou adicionar 1 nela. Então, eu vou clicar aqui, colocar o 1, da mesma forma que eu fiz com as notas da atividade presencial, e vou depois clicar OK e salvar. Então, ele vai pedir para guardar e ele vai adicionar esta informação que a gente acrescentou agora e corrigir a nota de todos os discentes. Mas nesta disciplina que estou usando como modelo, não é o caso. Então eu vou voltar lá e vou cancelar, mas lembrem-se, não posso esquecer de corrigir minha fórmula, porque ela volta para o somatório, que é a fórmula automática. E neste caso, esse somatório ele dá igual a 30, eu tenho que dividir por 3. E ao corrigir, eu finalizo toda a estruturação de notas e o discente ele vai poder consultar o seu status e ver se ele foi aprovado ou não. Depois você vai poder imprimir essa lista e transferir tudo isso para o SIGA, ou seja, o sistema acadêmico, onde o discente tem direito ao seu histórico e onde é contabilizado as horas dele, a carga horária dele, das disciplinas, para ele poder ser ou não concluinte do curso. Bem, eu espero ter sido claro, eu sei que é muita informação, mas voltem a assistir esse vídeo se for necessário. Eu agradeço a atenção e até uma próxima aula.